Boa noite para todos os que estão conosco aqui. Um prazer imensamente grande poder retornar para mais um episódio da nossa série, que trata de assuntos tão importantes para a nossa vida, que são os assuntos referentes aos aspectos da chamada vida afetiva. Algo que transcende unicamente a questão sexual, mas que abraça todos os aspectos da afetividade humana. Então, hoje a gente vai ter mais uma oportunidade de mergulhar nos estudos que a doutrina espírita nos oferece acerca desta questão relacionada com a afetividade humana. E nesse sentido, nesse aspecto em particular, hoje nós vamos tratar de um tema específico. Nós iremos falar sobre as leis do mundo afetivo, ou seja, as leis afetivas. E certamente alguém vai perguntar assim: onde está isso que eu nunca vi? Eu nunca vi escrito em nenhuma obra espírita. Está na obra de Kardec? Está onde isso que eu já virei a codificação kardeciana e eu não encontro aonde é que se acha as chamadas leis afetivas? Pois é verdade. Não está na obra de Kardec. E também não está descrito dentro de um capítulo de uma determinada obra traçando quais são essas leis. Mas uma leitura que se faça mais atenciosa da obra Vida e Sexo de Emmanuel, uma obra fininha, despretensiosa, escrita em 1971, já passou de 50 anos, mas que continua muito atual. É uma obra que traz, salpicado nos capítulos extremamente sintéticos que a obra possui, a apresentação das chamadas leis afetivas. Então, a gente vai começar a ver quantas são e quais são essas leis afetivas que a gente tem. Prepara lápis, prepara a caneta, prepara o papel, porque a gente vai começar a desenhar o que é que Emmanuel nos oferece de informação sobre a dinâmica da vida afetiva, observada em ângulos diferentes da nossa sexualidade. E aí a gente vai defrontar com a primeira dessas leis. O número 47 que tem aqui, não se assustem, não. É porque eu estou colocando todos os slides numa única apresentação. Então, a gente está começando no 47, porque nas duas lives anteriores a gente consumiu os 46 slides que estão ocultos. Então, vamos lá. As leis afetivas, assim chamadas, são em número de 6. São 6 leis que a gente encontra no corpo da obra Vida e Sexo. Vamos então ver a primeira dessas leis que Emmanuel trata. A primeira delas é a chamada Lei do Equilíbrio. Lei do Equilíbrio. A Lei do Equilíbrio é uma lei extremamente interessante. Por quê? Porque é uma lei que vai falar para nós de um elemento que é fundamental para o bom uso das nossas energias afetivas, que é nós encontrarmos o ponto de equilíbrio nas nossas vidas. Então, a gente precisa achar um ponto, que eu não estou achando, aonde as coisas se mantêm em equilíbrio. Eu não consigo, mas vocês já entenderam a ideia. Então, é um ponto aonde a gente mantém as coisas razoavelmente dentro de uma posição equilibrada. E o que Emmanuel vai dizer para nós é que, na busca do equilíbrio, a gente deve sair dos extremos. Não é razoável que alguém negue as suas energias afetivas. Não é razoável que alguém defenda a ideia de que não tenha energia sexual, de que não tenha energia afetiva. Isso não é verdadeiro, porque todos nós temos esse clamor
de amar dentro de nós. Eu posso ter uma libido menor e uma libido maior, mas isso tem a ver com carga erótica. Não tem a ver com energia afetiva. Energia afetiva é energia do amor. O amor todo mundo tem. Carga erótica, uns têm mais, outros têm menos, aí depende de cada pessoa. Mas a energia do amor, todos com equilíbrio, as energias do amor para que elas não nos perturbem. E todas as vezes que a gente corre para um polo, nós temos a tendência de nos machucar. Então, a lei do equilíbrio é a lei que dita a necessidade de nós encontrarmos um ponto aonde a gente não vai para os excessos da nossa sexualidade e da nossa afetividade. Nesse sentido, Emmanuel vai falar para nós, e ele vai contar isso logo na introdução do livro Vida e Sexo. Ele vai falando sobre sexo, ele faz assim 4 parágrafos bem curtinhos, em que cada parágrafo só tem uma sentença. E eu trouxe aqui as 4 sentenças que Emmanuel coloca e que nos convocam na direção da lei do equilíbrio. Primeiro ponto que ele diz sobre a lei do equilíbrio. Não é para nós vivermos em regime de proibição. Não é correto nós proibirmos a sexualidade de ninguém. Não é correto nós tentarmos impedir que uma pessoa viva a sua vida sexual. Então, proibir, impedir, castrar a pessoa do uso das suas energias afetivas não é instrumento correto. Então, logo no começo da obra, na introdução, ele diz que todas as propostas que a gente tem na nossa sociedade que tentam produzir em nós a ideia de que a gente não deve exercer as nossas funções sexuais são, na verdade, opiniões que não estão de acordo com a necessidade do equilíbrio. Tudo bem, tá legal, não tem que ter proibição, tá certo, eu entendi. Mas é para fazer o quê, então? E aí Emmanuel diz, não é proibição, não é proibição, mas é uma outra coisa que tem que fazer. Você tem que fazer um fenômeno em que você sai da proibição na direção de um outro polo. Então você sai desse extremo onde você se encontra, o extremo da proibição, e vai para um outro ponto. O ponto que Emmanuel diz é o seguinte, é sair da proibição e fazer uma usança dessa energia afetiva a partir de um instrumento que nos garanta a educação. Então, qual é a leitura? Que nós não podemos ter como princípio das nossas vidas que nós, na verdade, sejamos espíritos que estejamos vinculados a uma proibição. Não, o objetivo, Jussara Korngold, é que a gente saia da proibição para a educação, como diz Emmanuel. Um segundo ponto que Emmanuel também levanta sobre a questão do uso das energias afetivas, no mesmo lugar, introdução do livro Vida e Sexo, ele diz o seguinte, não é abstinência imposta. O que é abstinência imposta? É aquela condição que a gente muitas vezes observa, que até parece com a proibição, né? Mas a abstinência imposta é aquela em que alguém vem e regra a minha vida, me impondo um processo de abstinência. Então, quando a gente observa que nós estamos vivendo um uso das energias afetivas, aonde nós estamos sendo constrangidos por um terceiro. Você não pode. E aí a gente, durante a nossa vida, ao longo da história da humanidade, a gente vai perceber que nós estamos notando a partir daí que houve uma história religiosa em que muitas vezes a abstinência ela foi imposta, ela não veio de dentro de nós, ela não veio de dentro da gente. E a abstinência imposta pode
pode não representar os verdadeiros interesses do indivíduo. Então, quando você percebe que alguém mantém uma determinada conduta no campo afetivo, mesmo no campo sexual, porque existe uma ordem externa que determina como que aquela pessoa deve fazer uso da sua energia sexual, talvez a gente esteja numa situação em que a gente não seja a solução mais adequada de uso das nossas energias afetivas. O que é importante é a gente perceber que, assim como não é a proibição, é a educação, também nós temos que sair desse polo chamado abstinência imposta, porque a abstinência imposta não está falando daquilo que está dentro de mim. Não é proibição, mas é educação. Também não é abstinência imposta. Então, se não é abstinência imposta, o que é que você quer propor? Qual é a proposta? A proposta é emprego digno. Olha que linda a manifestação que Emmanuel coloca para nós. Não é proibição, é educação, educar-se. Não é abstinência imposta, mas é emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Assim está escrito por Emmanuel na sua obra. Com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Então é emprego digno. Eu vou escolher alguém para ser o meu parceiro, alguém que eu vou escolher para ser o meu companheiro de vida. Então, se isso é a verdade, então que a gente use essa energia com respeito. Respeito ao outro, respeito a nós mesmos, respeito à vida, que a gente dê emprego digno para as energias sexuais. Tirar essa imagem de que sexo é uma coisa feia, é uma coisa suja, é um pecado, mas é usar de maneira digna, com o devido respeito aos outros e a si mesmo, tá bom? Então, a gente vai, a partir daqui, compondo uma leitura de como é que é essa lei do equilíbrio. Agora, vejam o terceiro elemento da lei do equilíbrio. Não é proibição, mas é educação. Não é abstinência imposta, mas é emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Terceira frase que Emmanuel coloca na obra. Também não é indisciplina. Não é indisciplina. Então é para eu sair vivendo a minha vida. Se já que não é proibição, então eu vou sair para a vida, para viver, para usufruir das minhas energias afetivas com várias pessoas, sem ter nenhum tipo de preocupação com nada. Se verdadeiramente ver as minhas energias afetivas sem uma preocupação efetiva com o respeito aos outros e a mim mesmo, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque a indisciplina aqui não é um sinal de equilíbrio. Não é um sinal de equilíbrio. Um sinal de equilíbrio não seria a gente estar na indisciplina. Olha o que Emmanuel coloca para nós nesse sentido. Não. Não é indisciplina. Mas é, na verdade, sairmos da indisciplina para um outro ponto. Esse ponto é o ponto aonde nós não estaríamos ligados a essas descargas irresponsáveis das energias afetivas sem vínculo com ninguém. Aqui sai da indisciplina para o controle. Então, diz Emmanuel, não é proibição, mas educação. Não é abstinência imposta, mas é emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não é indisciplina, mas é controle. Controlar as suas energias para que elas não sejam indisciplinadas, para que elas não mostrem que nós estamos à deriva na vida, num processo de carência absurdo em que eu tento compensar as minhas carências com a multiplicidade de parceiros que eu tenho. No fundo, no poço profundo da promiscuidade existe uma alma que soluça de carência afetiva e que tenta compensar
a profunda carência que tem com o exercício da sua sexualidade, da sua afetividade, entregando-se a diversas pessoas como uma forma equivocada de tentar preencher um vazio profundo que existe dentro da alma e que a pessoa tenta compensar através do exercício equivocado da sua afetividade. Então não é indisciplina, mas é controle. E também existe uma quarta observação de Emmanuel. Não é impulso livre. O que é o impulso livre? O impulso livre. O impulso livre é essa coisa nossa de me deu um instinto, eu vou atrás, como se nós fôssemos animais. Como se nós não pudéssemos eleger parceiros dentro de uma comunhão de ideias, de uma cumplicidade de ideais, e fazermos nas nossas vidas um processo profundamente doloroso a partir da hora em que nós escolhemos as pessoas para dividir conosco a existência física sem nenhum compromisso de ideias. Quantas dores se escondem por trás dessa experiência? Eu escolho meus parceiros pela forma física, pelo vigor físico, pela beleza estética que eles tenham. E depois eu descubro que essas pessoas às vezes são desequilibradas, possuem graves transtornos do ponto de vista emocional. Caio em relações tóxicas, relações agressivas, violentas, que às vezes terminam de maneira profundamente violenta, exatamente porque a gente não soube dar um direcionamento melhor para as nossas questões afetivas. Então, nesse sentido, não é impulso livre. Tá, mas se não é impulso livre, é o quê? Emmanuel diz, você tem que sair dessa condição de impulso livre e vir para uma outra posição. Qual é a posição? Diz ele que é a responsabilidade. Responsabilidade. Então é assim, não é proibição, mas é educação. Não é abstinência imposta, mas é emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não é indisciplina, mas é controle. Não é impulso livre, mas é responsabilidade. Não sei se todos perceberam como é que Emmanuel compôs o texto. Ele fez 4 frases e jogou 4 frases no extremo de um lado, proibição, abstinência, e colocou 4 frases do outro lado, indisciplina, impulso livre, e disse, olha, essas 4 propostas não são legais. A gente tem que procurar um outro ponto. Mas observe que o ponto que ele propõe não é o outro extremo. Não é lindo isso? Porque poderia ser, não é proibição, é impulso livre. Aí é outro extremo. Mas a virtude não repousa no extremo. O Buda mesmo já dizia para nós que a virtude vive no meio. A virtude está no meio. Cadê o meu elemento que não para no lugar? A virtude, ela vive no meio. Aqui, ó. Eu não consigo. Eu tremo muito. Não consigo. Teria que ser uma coisa com 2 metros de altura para eu conseguir botar. Então, a virtude, ela não está nos extremos. A virtude está no meio. Se eu tenho deste lado, se deste lado está o orgulho, aqui é o orgulho. O que está desse lado? No oposto do orgulho. Aí muita gente vai dizer, a humildade não é. Se o orgulho está nessa ponta, nessa outra ponta está a subserviência. Aquela condição de ser pisado, esmagado e não conseguir reagir. Isso não é humildade. Então, a humildade está onde? A humildade está no meio. Não vou soltar que toda vez cai. Ó. Então, não é na ponta. A humildade está no centro. Então, a virtude está no meio, já dizia o Buda. Então, se a gente for perceber aqui neste quadro que o Emmanuel nos coloca, repito, na introdução da obra Vida e Sexo, a gente vai perceber que a proposta de Emmanuel está concentrada
nesses 4 termos lançados no ponto central dessa discussão. Então, o que ele propõe como equilíbrio? Educação, emprego digno, controle e responsabilidade. Esquece o resto. Eduque sua sexualidade. Educar. Esquece as pontas, esquece. Vamos educar as nossas energias afetivas. Vamos nos educar. Como é que a gente se educa? Se observando, se conhecendo, notando os equívocos que cometemos, tentando corrigir. Emprego digno. Como é que eu faço emprego digno? Quando eu escolho as pessoas para estar junto comigo, de maneira que eu não desrespeite nem a mim mesmo, nem ao outro. Quando eu elejo para meu parceiro na vida alguém que me completa do ponto de vista afetivo, do ponto de vista emocional, eu não escolha os meus parceiros unicamente pela libido, mas que eu consiga promover em mim uma transformação do meu eu, de tal forma que eu consiga fazer a eleição do meu parceiro a partir de uma leitura do que é bom para mim, do que é bom para ele, sem agredir ninguém, sem humilhar ninguém, sem prostituir alguém pelos meus interesses. Então, com o devido respeito ao outro e a si mesmo. Então, às vezes, a gente pode se relacionar com alguém e a relação é extremamente sexualizada, muito violenta, até agressiva. Então, a gente tem que procurar estar atento para que isso não aconteça. Terceiro, o controle. Sim, controle mesmo. Porque vai ter vezes em que nós podemos estar num certo momento de fragilidade em que as nossas carências, as nossas descargas hormonais, as nossas próprias fragilidades podem nos trair e a gente se sentir, de certa maneira, enredado em determinados interesses que a gente sabe, olhando do mais alto, que aquilo não seria bom para mim. Mas eu posso, de repente, me dar conta, gente, eu estou cedendo a essa sugestão. E aí, Emmanuel vem e diz, não, mas não é por aí, não. A gente precisa ter controle, ou seja, eu tenho que ter a consciência desperta. Controle aqui está como decorrência da educação. Como eu me eduquei e eu me observo, eu tenho consciência desperta. Eu tenho capacidade de me perceber no que eu estou fazendo e dizer, isso aqui que eu vou fazer não é legal, isso não é bom, eu vou recuar. Então, essas estratégias de recuo, elas estão relacionadas com o aprendizado que a gente faz e pela descoberta do que é que nos faz verdadeiramente felizes. E como último ponto dessa primeira lei, que é a lei do equilíbrio, a responsabilidade. E, nesse sentido, ele sempre comenta dentro da obra que, antes de se relacionar com alguém, perguntar para si mesmo: por quê, para quê e com quem? Por que estou me relacionando com essa pessoa? Para que estou me relacionando? Qual é o objetivo futuro disso? Então, com quem, por quê e para quê? Está lá na obra. Para que, respondendo essas perguntas, você possa dizer a si mesmo: não vale a pena. Pode me dar problema. Porque eu posso me envolver com uma pessoa e depois eu não vou saber nem sair desse problema. Então, a gente precisa estar atento para isso. Trazendo uma colocação de André Luiz, que está presente na obra Sinal Verde, ele diz lá uma coisa bem interessante sobre isso, sobre essa questão da nossa responsabilidade. Diz André Luiz, num capítulo chamado Ante o Sexo. Ele diz: não arme ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Não arme ciladas afetivas para ninguém, ou seja, não seduza as pessoas. Não arme algo para que a pessoa caia nas suas malhas e você peguei. Não seduza, não enrede a pessoa nas suas habilidades de sedução, no seu magnetismo. Não utilize dos seus instrumentos se você não tem interesse real nela. Porque se você não tem interesse real, não é, na verdade, uma aproximação legítima.
É uma cilada afetiva. Você está enredando a pessoa apenas para tê-la como troféu, mas não é um interesse legítimo. Então ele diz: não arme ciladas afetivas para ninguém. E complementa: porque você se precipitará dentro delas. Imagina, eu faço aquela coisa que a gente fazia muito na pré-história, cavava um buraco, né? Cobria com folha para o animal vir correndo, cair no buraco, a gente matar o animal. Tinha muito essa técnica de caça. A gente às vezes faz isso. Arma, prepara tudo para predar a pessoa e ele diz: cuidado, porque você é que se precipitará dentro da armadilha que você montou. E a gente cai nessa armadilha porque as entidades obsessivas que rondam as nossas mentes estão demais interessadas em promover o nosso desequilíbrio, a nossa queda. Então, ao perceberem que nós estamos nos envolvendo com alguém e que aquilo pode ser motivo de escândalo, ou que aquilo pode motivar uma destruição da vida de alguém, ou a vivência de uma experiência profundamente infeliz, eles podem induzir alguém a passar o sinal vermelho. E aí, uma vez feito, nós estamos enrolados, porque nós somos senhores dos nossos pensamentos, mas somos escravos dos nossos atos. Nós somos escravos do nosso. Enquanto eu estiver pensando em algo, eu ainda consigo, de alguma maneira, evitar as consequências diretas do problema. Mas quando eu ajo, eu não tenho mais como desfazer o feito. E até a questão do próprio pensamento é uma disciplina que a gente vai passando, aprendendo a ver que isso não é o melhor e fazendo as mudanças necessárias no nosso mecanismo evolutivo para que a gente aprenda. Então, esqueçamos as palavras das pontas e fiquemos apenas com as que estão no centro: educação, emprego digno, controle e responsabilidade. Então, nesse sentido, as leis afetivas encontradas na obra de Emmanuel, que são em número de 6, nós temos como primeira lei a lei do equilíbrio. E temos uma segunda lei. A segunda lei é a lei da reciprocidade. O que é a lei da reciprocidade? Lei da reciprocidade é o que acontece conosco na medida em que a gente não anda nessa faixa central da educação, do controle, da responsabilidade, do emprego digno, com o devido respeito aos outros mesmos. Quando nós fugimos dessa faixa central, corremos para as pontas, nós entramos num processo de desobediência. As leis que se seguem são todas elas decorrentes da desobediência. A primeira, a lei do equilíbrio, é quando a gente consegue manter o uso das nossas energias dentro de uma faixa satisfatória emocional. Quando eu descambo para as pontas, quando eu me volto para os extremos, ou seja, abstinência imposta, proibição, impulso livre, eu vou para essas pontas, eu quebro a lei, eu descumpro a lei, eu afronto a lei. E quando eu faço isso, eu me insiro em determinados mecanismos que a lei de causa e efeito possui, específicos para a questão da afetividade, e uma dessas consequências é a lei da reciprocidade, que diz o seguinte, primeiro ponto dessa lei, diz ela: o que fizer, vai receber. Tudo que derdes ao outro, outrem também te dará. O que você fizer, você vai receber. Você vai receber. Porque no campo da afetividade, o indivíduo tem muita dificuldade de entender que o que ele faz ao outro é ruim. Ele tem muita dificuldade. É difícil
você encontrar uma pessoa que diga, nossa, eu não deveria ter sido infiel. Puxa vida, eu não deveria ter sido. Mas ele não sente em profundidade a dor que produz em alguém que descobre que o seu amor não lhe é fiel. A decepção profunda que vara a alma ao perceber que a pessoa que você tanto se dedica não valoriza você. É muito ruim. Então, o que vai acontecer? É muito comum, não é? Muito comum que espíritos que tiveram determinada vivência no campo da sexualidade, que viveram determinadas histórias, experimentem passar por histórias parecidas. Não é naquele sentido que a gente deva dizer assim, mas se for assim, então o outro vai ter que me trair. Então, se o outro vem para me trair, então ele foi programado para trair. Então, se ele foi programado para trair, não está errado que ele está a serviço de Deus. Não, não é isso. Eu fico projetado em experiências em que eu fico sujeito de maneira muito frágil a esse tipo de experiência. Eu vou ser mais claro no que eu quero dizer. Imagine que você tem um casal, você tem duas pessoas. Essas duas pessoas, elas se relacionam sexualmente, são casadas, e uma delas não é fiel à outra. Mas esta é, mas essa aqui não é. Então, o que vai acontecer? É muito provável que este que traiu não mereça mais o companheiro bom que Deus lhe deu. Então, ele não fez, na verdade, ao outro todo o bem que poderia fazer. Então, ele perde a concessão de estar ao lado dessa pessoa. Então, o que vai acontecer? Uma das consequências da lei de reciprocidade, o que você fizer, você receberá. Então, você tem aqui o lado negativo dessa história, ou seja, e a Camila está lembrando aqui, inclusive, o que você fizer de bom vai contar como bom, e o que você fizer de ruim vai contar como ruim. Então, digamos que eu tenho esse casal, ele ou ela, sei lá, que tanto faz, esse parceiro trai, esse parceiro não trai. Então, o que ele fez, ele vai receber. O que ele fez? Ele foi leal, foi companheiro, foi cúmplice, ele amou, ele se entregou, então ele vai receber por conta disso. A lei de causa e efeito vai entregar para este que aqui está, as experiências que sejam compatíveis com as suas vivências. Então, ela pode até nem merecer mais ter esse parceiro. Pode merecer ter outro parceiro, mais cúmplice, mais amoroso, mais verdadeiro. Um parceiro que lhe seja realmente alguém que constrói com ele uma história de reciprocidade. E esse que traiu? Não, quem traiu era esse. E esse que traiu? O que vai acontecer com esse que traiu? Esse que traiu, ele vai receber da vida o retorno daquilo que ele fez. Então, o que eu faço de positivo, no caso, o parceiro que faz as coisas de maneira mais saudável, ele vai receber a consequência do que ele fez saudável. O que não foi, pode perder a concessão do reencontro com o companheiro que esteve com ele. A Márcia está perguntando que se a pessoa for infiel e a pessoa se arrepender logo após. Isso é maravilhoso, sabe, Márcia? Porque o objetivo da lei de causa e efeito não é punir as pessoas. O objetivo da lei de causa e efeito é educar as pessoas. Então, eu já dei esse exemplo outras vezes, mas eu vou dar de novo. Imagine que você tem uma pessoa que tem um padrão aqui de conduta. Tem um padrão de conduta. Um padrão de conduta aqui. E aí ele vai vivendo dentro desse padrão baixo de conduta. Aí ele se esclarece. Nossa, eu não devia ter feito isso. E ele começa a subir. Ele começa a subir e ele melhora significativamente.
Quando ele fica velho, ele já não pensa mais como ele pensava quando jovem. Seria incapaz de trair, seria incapaz. Nossa, foi um vacilo horrível que eu fiz. E, ao mesmo tempo em que considera de maneira equivocada, ele tenta recuperar a confiança, o afeto, o amor legítimo da pessoa que ele... a pessoa que, de certa maneira, ele machucou. Então, ele mudou. Agora, se eu tiver uma outra pessoa que, quando jovem, ele pensava dessa forma, e está velhinho, e ele continua do mesmo jeito, ele não mudou nada. Então, olha o primeiro caso. Ele começou lá embaixo, mas ele terminou lá em cima. Então, a lei de causa e efeito vai ter que corrigi-lo só nesse pedaço que está faltando aqui, tá vendo? Só um pouquinho. Então, a lei de causa e efeito vai encontrá-lo bem melhor e vai ter formas bem mais brandas. Por quê? Porque ele corrigiu a tempo as suas emoções e se desembaraçou das dificuldades que ele tinha. Agora, o outro que não se modificou, que continua do mesmo jeito, que inclusive estimula os jovens de hoje a seguirem pelo mesmo caminho. Quando a lei de causa e efeito o encontrar, ela tem que levá-lo daqui até lá em cima. Olha lá o quanto que tem que fazer. Então, evidentemente, essa pessoa vai encontrar consequências muito mais pesadas da lei. Por quê? Não é que a lei queira punir, a lei quer educar. Se eu já fiz uma caminhada de educação, Márcia, está faltando para mim só esse pedacito que falta para chegar ali no topo da imagem. Mas se eu não fiz, olha a distância que eu tenho. Então, se corrigir no meio do caminho ajuda bastante. Então, tudo que você fizer, receberá. 2. A regra qual é, então? É não fazer para não receber. Você não quer experimentar desamor, abandono, relações frias, relações amargas? Então não faça para o outro. Porque o que acontece muitas vezes? Nós achamos assim, é? Quer dizer, então, que ele me trata mal, pois eu vou tratar mal ele também. Então, como ele me trata mal e eu trato mal ele também, o que vai acontecer? Qual é o mérito que eu tenho de ter um bom parceiro? Eu tenho o mérito de ter um bom parceiro? Mas o meu parceiro foi muito ruim. Não, tudo bem, eu quero saber você. Como é que você se comportou dentro da relação? Porque é importante saber como é que você se movimentou na relação que você mantinha. Então, se você não quer ter uma relação com desamor, não exerça desamor. Não seja uma pessoa fria. Não seja uma pessoa vingativa. Porque se você fizer isso, você não demonstra para a lei de causa e efeito que você está em condições de receber um parceiro em melhores condições espirituais. Você acaba se condenando a ter, de repente, experiências assemelhadas àquela que eu tive. Aí, nossa, mas é a terceira encarnação que eu tenho e eu só pego o marido bucha. Puxa vida. Nem é o mesmo espírito, mas eles são tudo parecido. Mas é porque, de certa maneira, eu talvez não tenha feito um movimento positivo de saída. Eu na verdade, tenho a possibilidade de, sim, de mudar a minha história. Tenho a possibilidade de restaurar a minha relação com a lei de causa e efeito. E desse motivo, portanto, o primeiro princípio da lei de reciprocidade é o que você fizer, você vai receber. Se você não quer receber, então não faça para não receber o que você não quer. E se for uma coisa positiva, faça para receber o bem. Faça. Ninguém perde por amar. Olha, eu já estou com quase 100 anos. Com quase 100. E nunca vi em nenhuma reunião mediúnica ou em nenhuma obra que eu já tenha tido a chance de ler, nenhum espírito que apareça numa reunião mediúnica ou numa obra espírita para dizer, gente,
eu errei porque eu amei muito. Não existe. Ninguém erra por amar demais. Ninguém erra. Mas eu já vi muita gente reclamar porque amou de menos. Amar de menos, sim, gera dores profundas nas almas. Às vezes a gente entra numa relação afetiva e aprende a se vingar de maneira bastante sistemática, aí aquelas alfinetadas, o sarcasmo, o deboche, a ironia, e vai machucando, vai machucando, vai batendo, vai criando um calo na relação e a relação vai esfriando. E a gente vai perdendo a capacidade de realmente sermos afetivos. Isso não é bom, isso não é legal. Se puder fazer, eu sei que às vezes a relação está bem desgastada, mas se a gente puder fazer alguma coisa a nosso próprio benefício, é muito bom. Ponto número 3. Diz Emmanuel numa síntese maravilhosa: tudo que dermos aos outros, outrem também nos dará. Se for bom, bom. Se for ruim, ruim também. Então, não façamos isso. Não brinquemos de machucar, porque a lei de causa e efeito nos acha. Brinquemos de amar, de fazer efetivamente o bem para o semelhante, de cuidarmos das pessoas, de sermos espíritos que vamos além do dever. Porque já dizia Jesus numa frase muito conhecida, quando ele falava: qual é o pai que dá uma pedra para o filho que pede um peixe? Qual é o pai que dá uma pedra para o filho que pede um pão? Ou uma serpente para o filho que pede um peixe? Então, assim também, Deus não deixará de dar para nós o pão do amor se a gente contribuir com isso. Mas se eu não me posiciono para receber esse pão, eu tenho um coração de pedra, eu só dou patada, eu só agrido, eu só ofendo, eu fico mudo dentro de casa, eu não falo com ninguém, eu passo, parece um trem lotado, parece um ônibus lotado. Não se faz isso. É a gente que está se prejudicando. A gente acha, vou me vingar bem e ficar com a cara dura. Aí eu me prejudico, porque eu entro num padrão vibratório péssimo, me assessoro de uma série de entidades horríveis, fico dentro de um processo obsessivo, desenvolvo mecanismos ruins psicológicos de amargor, decepção, tristeza, melancolia, depressão, e ainda me candidato a ter uma história repetida na próxima existência. Então, vou prestar atenção e nos atentar para a lei da reciprocidade. Mas vamos em frente. Como último ponto da chamada lei de reciprocidade, Emmanuel nos traz a seguinte frase, que é como uma síntese dessa ideia. Diz ele, isso está na obra desse jeito: para não sermos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Não faça. Não machuque o outro, para não receber de volta as dores da vida. Vamos para frente. Terceira lei, a lei da responsabilidade. Essa lei da responsabilidade, ela é diferente da lei da reciprocidade, que é o seguinte: na reciprocidade, eu faço bem, recebo bem. Eu faço mal, eu vou receber de volta. Eu dou amargor, recebo amargor. Eu gero uma relação saudável, relação saudável. Então, a reciprocidade é o que eu dou, eu recebo. No princípio da responsabilidade é diferente. O princípio da responsabilidade é, na verdade, a sua, ou minha, ou de cada um de nós, responsabilidade diante dos nossos parceiros afetivos. Você tem responsabilidade com seu parceiro afetivo? Você tem alguma responsabilidade com ele? Sim. Diz Emmanuel que sim. Que a gente tem responsabilidade com os nossos parceiros. E aqui diz ele: quando, por algum motivo, você abandona a outra pessoa sem causa justa, você assume
parcela de responsabilidade diante daquilo que o outro venha a fazer. Então, ele diz assim, eu tenho duas pessoas, elas estão em um relacionamento. Quando um relacionamento se estabelece, existe uma troca de energias entre ambos. Existe uma troca de energias entre os espíritos que estão vinculados. Estão vinculados a uma troca de energia. E aí, A está entregando energias para B e B está entregando energias para A. Num dado momento, A se retira da relação. B continua doando energia, mas A não entrega mais. A já está interessado em outra pessoa. E aí esse aqui continua entregando, aí ele se retira. E sem causa justa, ele se retira da relação. Quando isso acontece, nós assumimos parcela de responsabilidade diante do companheiro. Nesse sentido, eu lembro quando eu era menino pequeno, assim, do tamanho da Cleide, quando eu era garoto, na minha juventude, o Alberto Almeida era o nosso coordenador de juventude, ele usava muito, quando ele falava sobre a lei da responsabilidade, ele gostava sempre de fazer um exercício. O que ele fazia? Ele pegava duas pessoas do grupo, vem cá você, pegava duas pessoas e agora fica de frente um para o outro, pega na mão do outro e gira. Não sei se vocês conhecem uma brincadeira em que as pessoas pegam uma mão do outro e ficam girando, um agarrado no outro, assim, rodando. Então, lá na minha terra chama de currupio, não sei como é que chama para ele. Se de repente uma pessoa soltar a outra, o que acontece? A outra pessoa que está rodando não está esperando. Ela se esborracha no chão e se quebra todinha. Então, quando eu faço isso e me retiro da relação sem causa justa, eu assumo parcela de responsabilidade na queda que o outro teve, tá? Eu sou corresponsável do desequilíbrio. Vamos colocar essa maneira prática. Você tem um relacionamento conjugal com alguém e, de repente, você chega a conhecer alguém e diz, olha, eu não quero mais você, a relação acabou, eu encontrei outra pessoa, e vai viver sua vida e ponto, acabou. E a outra pessoa diz, mas como assim? Como assim você está fazendo? Meu Deus, e agora vai ser de mim? E esta pessoa que foi abandonada, por ela ser uma pessoa como qualquer outra pessoa, que é uma pessoa que tem suas fragilidades, suas carências, suas dores e suas crises, que evidentemente ninguém é perfeito, ela pode estar em declínio em função do abandono. Então, o que acontece quando ela foi abandonada? Ela se sente moída, amassada, migalhada, ela se sente um ser imprestável. Ela se sente uma pessoa simplesmente autoestima lá embaixo. E como ela fica com a autoestima extremamente amassada, ela vai querer compensar essa sensação de abandono que ela teve. Então, ela vai para a noite, ela procura parceiros, ela troca o guarda-roupa, ela arruma namorados mais jovens, para mostrar para o parceiro que não sou tão imprestável assim como ele pensou que eu fosse. Não sou imprestável. Eu ainda sou capaz de ser atraente para alguém. Volto para a noite, volto a viver, passo a viver a vida como se eu fosse adolescente novamente. E aí a gente, às vezes, está vivendo uma vida de intensa atividade afetiva e até sexual, mas não está se dando conta de que a gente está se destruindo do ponto de vista afetivo. Nós estamos ganhando uma série de compromissos por conta dos parceiros que a gente arruma, parceiros agressivos, violentos, pessoas ignorantes, pessoas que nos usam, que usufruem do corpo do outro e descarta como se fosse um objeto, que gargalha do sentimento do outro. Pessoas que dão golpe, que pegam dinheiro, que pegam o carro, que depredam o patrimônio, que humilham, que batem. Então, a gente não pode, quando a gente é abandonado, se lançar nessa condição de tentar recuperar a nossa autoestima se lançando nos braços de qualquer um. É perigoso.
Só que o parceiro que abandonou sem causa justa, ele assume parcela de responsabilidade no que ela fez. Ó, só que eu disse que é parcela, tá? Não é tudo. Ele assume parcela de responsabilidade. Por quê? Porque na hora que ele solta a mão da pessoa, ela não consegue manter o equilíbrio e ela, sei lá, acaba caindo. E aí ele é corresponsável desse processo. E aí, quanta dor. Fechem os olhos e imaginem. Imaginemos nós quantas histórias de desespero a gente conhece a partir daí. Quantas pessoas que se jogaram no vício, na prostituição, na delinquência, se lançaram no álcool, na promiscuidade, fizeram ruptura com a família, enveredaram por processos amargos de depressão, cometeram suicídios. Quantas pessoas destruíram suas vidas por uma decisão equivocada do parceiro, que não teve habilidade para terminar a relação. Então, nós somos parcialmente responsáveis por aquilo que o outro experimenta. Só que essa responsabilidade, ela acontece quando você não orienta a pessoa de que a relação não está bem, que você precisa sair. Então, se você diz, olha, não está legal, não está legal, não está legal, não está legal, vou me retirar, não está bom, vamos repensar, a relação não está boa, não está boa, a gente vai acabar separando, pensa bem. Bom, você vai preparando a pessoa para que isso aconteça. É como se os dois estivessem rodando no currupio e num dado momento disse, vamos parar, não estou querendo, estou tonto, para, e a pessoa para. Ninguém se machucou porque houve uma comunicação de que a relação não estava legal. Essas circunstâncias da lei de responsabilidade, ela acontece exatamente naquelas situações em que o cara abre a porta da casa e diz, tem uma coisa para falar para você, estou indo embora hoje de casa, arranjei uma pessoa, pega a mala e vai embora. Mas o que houve? Cabelo, não quero saber. Essas rupturas abruptas que não dão tempo para que o outro se prepare é que geram esses tipos de compromissos. É lógico que dentro desse cenário aí, nós também temos as histórias das estratégias de culpa, né? Que as pessoas às vezes desenvolvem. O que é que elas fazem? Elas, ao perceberem que foram abandonadas pelo parceiro ou pela parceira, o que elas fazem? Elas não se cuidam mais. Para que o estágio de penúria espiritual que a pessoa fique, gere remorso em quem nos abandonou. Então, o que ela faz? Ela vai, compra aquele monte de bata de Fortaleza, sabe aquelas batinhas de Fortaleza? Umas batinhas de Fortaleza, toda cor-de-rosa, que tem um babadinho aqui em cima. Compra aquelas roupas de Fortaleza, compra uma sandália rasteirinha lá na feira do Meireles, na mesma feira que compra a batinha, compra também a rasteirinha para poder impingir culpa na pessoa. Compra uma gigolete. Vocês não sabem o que é gigolete, mas o povo do Ceará sabe o que é. Estou falando de bata de Fortaleza, então estou falando de Fortaleza. Compra uma gigolete. Gigolete é como no Ceará chama tiara. Tiara, aquele negócio que põe na cabeça que a mulher põe assim. Não sei como é que chama, tem tanto nome: tiara, passadeira, travessa, diadema, tem tanto nome. Então, lá chama gigolete. Então a pessoa compra uma gigolete daquela para puxar para trás assim, para ficar aparecendo a raiz que está branca, porque ela não pinta mais o cabelo, e aí ela fica andando com aquela rasteirinha, vai no supermercado de rasteirinha, vai para o shopping daquele jeito, para ser vista, e as pessoas dizem, nossa, fulano está acabada, fulano que você fez com ela, você acabou, você destruiu fulana, coitadinha. Então, é uma estratégia de vingança isso, né? É uma estratégia de vingança. O que eu estou dizendo, em cima da fala de Emmanuel, é que a gente assume parcela de responsabilidade quando, por algum motivo, a gente vira as costas e abandona o outro e nunca mais volta para dar
nenhuma explicação. Você simplesmente faz um movimento de abandono. O que foi, Klaus Hagen? A gente vai ver a sua pergunta daqui a pouco, para eu poder tratar melhor, tá bom? Então, quando, por algum motivo, isso acontece, de alguém abandonar outro alguém, sem motivo justo, sem preparar a pessoa, ele assume parcela de responsabilidade, tá? Gravemos essa. Mas não vale a gente que é espírita dizer assim, então eu vou me jogar no chão, vou me rastejar, vou raspar minha cabeça, para ele ficar com mais culpa, porque aí o que está sendo feito não é mais um movimento legítimo, é um movimento artificial. Então, a responsabilidade não entra aí, tá? A responsabilidade entra quando a pessoa não tem estrutura e ela se desequilibra. A lei de responsabilidade, em que ele diz o seguinte, segunda e última frase da lei de responsabilidade. Caberá ao que abandona reabilitar o outro até o ponto em que o ferimos. Então, se você derrubou alguém, rebentou com essa pessoa, você assume diante da lei de causa e efeito a responsabilidade de botar a pessoa de volta no lugar. Então, você recebeu uma pessoa assim e você deixou a pessoa torta assim, então aí você agora vai ter que botar a pessoa de volta na posição que ela estava. Se ela ficou assim, aí você vai ter que fazer assim para botar ela assim. Ou seja, nós temos a responsabilidade de reorganizar o indivíduo que nós tenhamos destruído a partir da nossa ação afetiva. No livro Religião dos Espíritos, existe uma mensagem chamada Compromissos em Nós. Se eu não me engano, é o capítulo 37 da obra. Na época que eu li, não tinha capítulo, era só página. Então era ruim, porque eu tinha que sair contando no dedo. Mas eu acho que se contar no dedo dá um capítulo 37. 1, 2, 3, 4, 5, acho que é 37. Mas o nome da mensagem é Compromissos em Nós. Na época, quando eu era menino novo, ficava na página 155. Hoje eu não sei em que página fica, porque as edições mudam e está tudo muito mudado, eu não sei mais nada. Mas lá tem essa mensagem chamada Compromissos em Nós. Olha o título da mensagem, Dona Cleide Medri. Compromissos em nós. Então, eu trago compromissos em mim mesmo. A mensagem ela é toda assim. Eu vou fazer mais uns exemplos para vocês entenderem como ela é. Tens um pai irascível que mais se assemelha a um tigre de sentinela. Um dia compreenderás que ele é assim por conta da educação que tu mesmo lhe deste. Tens uma esposa que vive na fronteira do hospício. Um dia compreenderás que ela vive assim por conta do que tu fizeste a ela no passado. Tens uma filha que não ouve teus conselhos e por isso vive experiências profundamente desequilibrantes. E aí ele diz, um dia compreenderás que ela é a jovem que no passado colocaste lama escorregadia nos seus pés para que ela caísse. Estão percebendo? A lei de responsabilidade, educou mal uma pessoa, agora ele é o pai dela. Educou mal no passado a moça, ele corrompeu a menina, agora ela é a filha dele que ele tem que arrumar. Aí tem uma mulher que vai acontecer esse processo de desconstrução das nossas vidas. Então, vocês vejam lá depois esse capítulo, Compromissos em Nós, que vai ter as consequências disso. E só para responder aí ao Paulo César Souza Melo, que faz uma pergunta, e daí? O outro destrói, vira as costas e ele entra na quarta lei. A lei chama-se Lei do Cárcere Afetivo. A lei do cárcere afetivo, meu querido Paulo César, você não falte no mês que vem, porque das 6 leis, a gente abordou 3 hoje,
A gente vai abordar as 3 outras na próxima live, aonde nós falaremos da lei do cárcere, porque toda vez que você faz mal a alguém afetivamente, você engana alguém, você rouba do outro a confiança que ele tinha, ou você mata no outro a certeza de que o amor existe. Você matou ou você roubou. Quem mata ou rouba é o quê? É delinquente. Então, quando a pessoa é delinquente, o que vai acontecer com o delinquente? A delinquência afetiva, o cara ele faz o saque afetivo, e como ele faz o saque, eu não vou contar, porque vai ser só semana que vem, que vocês vão saber, porque senão o tempo não vai dar. Então, na próxima live, a gente vai partir daí, da delinquência afetiva, o saque afetivo e o encarceramento da criatura. Dá um spoiler. Não, eu posso até dizer. Eu vou dizer, só para ninguém ficar muito angustiado. O saque afetivo vai levar para uma coisa chamada cárcere afetivo. Aí os cárceres não vou falar, não. Senão a gente vai entrar e não tem como sair disso aqui. Ok, Jussara? Então, nós temos, na verdade, todo um aprendizado que a doutrina espírita nos oferece para o entendimento, todo o entendimento das necessidades afetivas que a gente tem. Então, aí, quando alguém rouba alguém afetivamente, mata alguém afetivamente, derruba alguém afetivamente, a gente se torna um delinquente. Lugar de delinquente é na cadeia. Então, quem promove o saque afetivo vai para o cárcere. Jussara, só para dizer para você, do cárcere as pessoas fogem. Porque você vê que tem uma seta ali em cima, vai ter uma outra seta embaixo. É uma outra instância de prisão da onde não se foge. Do cárcere as pessoas fogem, até de prisão de segurança máxima. Então, do cárcere foge. Mas da outra que vai vir depois, não tem como sair, aí está preso. Aí já era para ele. Pelo menos nessa existência vai ficar preso. Do cárcere, às vezes, a gente consegue fugir. Tá bom? Nós vamos passar para a nossa fase das perguntas, para a gente poder responder aos nossos queridos companheiros que estão conosco aqui. Tá bom? Então, cadê Cleide? Já embora? Cadê a Cleide? Estou aqui, Elahá. Estou aqui. Oi, querida. Vamos começar com a nossa Clau Hagel. Minha dúvida é sempre a expiação. Hagel. Claudete Hagel. Vamos lá. Minha dúvida é sempre a expiação. Ela é obrigatória? Eu entendo que ela só será necessária se não houvesse aprendizado, crescimento. O conceito a questão está, Clau, no conceito de expiação, separado do conceito de prova. Conceito de prova. Só falar aqui para o Paulo César, isso mesmo. A pessoa foge do cárcere porque o cárcere é físico, né? O cárcere é psicológico, sei lá. Mas da lei ele não vai sair tão fácil, não, né? E vocês sabem, se o cara foge da cadeia, regride de regime. Mas vamos lá. O que acontece é o conceito de prova e o conceito de expiação, Clau. O conceito de prova é muito diferente. O que é a prova? A prova é a experiência que eu passo para eu aprender coisas novas. Por exemplo, meu caso pessoal, não sei nada de arte. Não sei cantar, não sei tocar, não sei compor, não sei pintar, não sei esculpir, eu não sei nada. Mas eu vou precisar passar por essas experiências. Um dia eu vou ter que estar aprendendo a esculpir mármore, esculpir com gesso, madeira. Vou aprender a cantar, tocar um instrumento. Um dia eu vou aprender, porque isso faz parte. Isso são provas, experiências para o alargamento do meu saber. Isso é prova. Eu exercer uma profissão, uma prova. Tipo, olha, eu gostaria muito de ser médico, uma profissão que eu quero exercer, quero fazer isso. Então, isso é prova. Prova é uma experiência
que o espírito elege dentro da sua perspectiva de possibilidade, para que ele, através dela, aumente o seu plantel de conhecimento. As provas, elas são inerentes à vida. Na nossa existência tem um monte de prova. Por quê? Porque eu estou aprendendo coisa nova. Por exemplo, eu nunca morei na Amazônia. Essa encarnação disse, não, eu quero morar na Amazônia. Eu decidi que eu queria nascer na Amazônia, morar na Amazônia, ser um amazônida. Foi uma decisão. Eu fui para lá, uma prova. Vim para Curitiba, uma prova. Eu elegi, eu quero ir para Curitiba, e eu fui para Curitiba. Muito bem. A expiação não é assim. A expiação, ela é sempre decorrente de um ato que a gente fez lá atrás, quando estava na prova e não se saiu bem. Então, a expiação representa o seguinte: quando você esteve na prova, a sua conduta não foi boa. Então, a prova volta. Só que ela volta de maneira obrigatória. Então, quando a prova, a experiência volta de maneira que você vai precisar passar por ela agora. Agora você vai ter que passar, porque você deu uma má solução da outra vez. Ou seja, a lei de causa e efeito te joga para dentro da experiência e te diz, você precisa passar por isso aí, para se corrigir. É para o seu bem, para que você se resolva. E aí, Cláudio, como você é psicóloga, deixa eu colocar aqui algumas coisas para você compreender. Existem alguns espíritos que fazem mal a pessoas. O cara foi e tocou fogo em alguém. Eu toquei fogo numa pessoa, eu toquei. Peguei, acendi a gasolina, matei a pessoa queimada. Gente, mas isso me deu um remorso tão grande, isso me incomoda tanto, eu tenho pesadelo com isso não sai da minha cabeça, eu tenho pavor de fogo, eu não gosto de fogo, eu nem brinque com isso, nem cozinhar eu cozinho, porque eu tenho medo de riscar o palito de fósforo. Então, eu fiquei assim, abalado por conta daquilo que eu mesmo fiz. É possível que a minha vítima, do mesmo jeito, também ficou abalada e tem hoje medo de fogo, tem medo de fósforo, tem medo de fogueira de São João, tem medo de um monte de coisa. Muito bem. Para esse espírito, a probabilidade de que esse espírito que tocou fogo no outro toque fogo em alguém é difícil, sabia? Porque ele tem um bloqueio diante da ação que ele fez. Para essa entidade, formas alternativas podem ser dadas para que ele corrija a sua vida. Ele pode nascer bombeiro, ele vai apagar fogo positivamente. Ele pode ser um químico que vai estudar sobre combustão. Ele, tem uma série de possibilidades. Por quê? Porque ele não tem o traço do desejo de promover essa violência novamente. Mas eu posso ter alguém que matou alguém queimado e que diz que está... Não, eu estou arrependido do que eu fiz. Mas se irritarem demais ele queima uma pessoa de novo. Ele é capaz de queimar. Normalmente ele não faria. Normalmente ele diria, não vou fazer isso não está correto, isso não vou fazer. Não, na minha cabeça eu sei que eu não faço. Mas se ele sofreu uma pressão muito grande, um ódio profundo, ele diz, eu vou botar fogo na casa dele. Porque ele evoca determinados clichês que estão na profundeza do ser. No meu consciente não existe, mas existe na profundeza do meu eu. Então, quando eu passo por uma pressão muito grande, destampa o porão psicológico. E aquilo que está armazenado em mim, aparece e eu boto fogo na casa do outro. Este indivíduo que viveu a experiência de queimar alguém, ele não está completamente curado. São nessas circunstâncias em que o espírito não conseguiu ainda se dizer capaz de não repetir o ato que ele diz. Eu queria experimentar aquilo mesmo que eu fiz. Então, não é para todo mundo que queimou alguém que vai ser queimado. Mas esse que queimou e que traz ainda o traço, ele diz assim, eu queria resolver essa pendência, eu queria tirar de mim essa ideia de queimar. Eu preciso que isso fique gravado em mim, que é muito ruim. Aí o cara diz, então você vai ser bombeiro, vai experimentar fogo e vai passar por fogo em você. Você vai ser queimado como bombeiro. Não precisa morrer, mas ser pelo menos sapecado lá na operação de bombeiro. E aí a pessoa passa em si e diz, cara, dói demais uma queimadura. Então o espírito se convence na profundidade do ser que isso não é bom, aí ele passa a não repetir. Então, quando você pergunta se ela é obrigatória, é necessário que a gente corrija
e se reequilibre diante da lei. Mas o obrigatório não é passar pela mesmíssima experiência que eu fiz o outro passar. Vai depender. Se eu for um espírito que me esclareça sem precisar passar pela mesma experiência, ela poderá ser obrigatória em termos de corrigenda, mas não na repetição do ato que foi feito no passado. Agora, se não houve aprendizado, se a pessoa não aprendeu, ela não só volta, como ela volta de maneira muito semelhante àquilo que se deu no ontem, para que eu aprenda. Isso não é bom fazer com os outros, rapaz. Dói pra caramba. Porque passando em mim, grava no fundo do eu. Só que observe, só para terminar, Cláudio, que eu não disse que ninguém ia botar fogo em mim, tá? Eu disse que o cara ia se queimar no fogo. Porque a gente, quando vem para passar por essas experiências, não vem desenhado para ter um algoz que nos queime. Tá bom? Muito bem. Olha, a Camila é interessante o que ela diz aqui. Olha, por isso alguns perrengues são bênçãos de Deus para nos redimir. Eu só não sei em que momento que a Camila colocou isso, mas ela está correta. Muitas vezes as experiências que a gente passa são para a gente poder. Ou ela está escrevendo isso agora com essa fala que eu estou fazendo? Não, ela colocou bem Tá. Eu não estou entendendo do que é, mas é isso mesmo, sabe, Camila? Muitas experiências que a gente passa, que são experiências difíceis, se a gente souber aproveitar, elas ajudam a nossa melhoria. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, mensagem O Bem Sofrer, que é aproveitar o sofrimento e crescer com ele. Mas olha, a Estela Martins diz o seguinte: se a separação se dá sem motivo justo, mas também sem graves consequências, existem consequências para o casal? Vai depender, Estela, porque é muito subjetivo isso. Ó. É lógico que se você promove uma separação em que o casal chega e diz assim, a gente não está mais se entendendo, a gente está querendo coisas diferentes, eu acho que você poderia ser muito mais feliz com outra pessoa, eu não consigo atender suas expectativas, você também não está conseguindo atender as minhas, eu acho que nós podemos ser bons amigos e isso pode ser resolvido de maneira tranquila. E a gente conseguir resolver a questão no diálogo e todo mundo se entender, isso evidentemente desfaz as necessidades de dores, de feridas, etc. Lembra que no caso anterior, a pessoa, quando foi sem motivo, ela se esborrachou no chão. É uma outra circunstância. Aqui não há. Aqui as duas pessoas se entenderam e elas se reorganizam. Pode ser, de repente, que esse casal até nem se encontre mais. Mas pode ser que ele se reencontre. Pode ser que ele, lá na frente, diga, não, acho que a gente podia tentar uma nova oportunidade juntos. O que você acha? E aí, a gente tenta uma retomada da relação numa outra existência. Isso também é possível. Então, nem é uma ruptura, dizer assim, não, como não deixou feridas, então pronto, cada um para o seu lado não se encontra mais. Não, pode até se encontrar. Pode se encontrar. Agora, na medida em que você sai de uma relação sem graves feridas, eu posso também, cada um seguir seu lado e nem se encontrar mais. Principalmente se os relacionamentos eram casamentos. Oi. Ela tá travando. Eu voltei. Tá travando. Está travando você. Olha, a Patrícia. Oi, agora eu voltei. Agora voltou. Antes que você diga que é a minha internet, não é a minha internet. Não é. É o meu computador. Só que assim, eu tenho que resetar. Só que eu tenho que ficar um dia sem usar. Eu não posso ficar um dia sem usar, então ele vai ficando assim. Antes assim do que sem nada. Então é melhor assim. Mas é pouquinho. Vambora. Às vezes dá uma travadinha, mas logo volta. Olha, a Patrícia Bispo. E quando a pessoa abandonada perdoa do fundo do coração, não se liberta?
Claro que se liberta! Claro que se liberta! É lógico, Patrícia Bispo, quando você perdoa a pessoa, você se liberta sem a necessidade de reencontrar. E a libertação pode ser tão profunda que você quer a pessoa de volta. Deu para entender? Eu fui claro do que eu estou dizendo, Cleide? Sim, Quando sim. eu perdoo, eu me liberto. Eu me liberto tanto que eu quero de volta. Porque eu tenho tanto direito de liberdade que eu digo assim, Sim. gente, eu não fiquei com nenhuma mágoa. Nada, nada. Está lavado meu coração. E quando eu olho para ele, fico pensando, coitadinho dele. Ele precisa de É, compreensão. Me dá ele de sim. novo. Me dá ele para mim. Mas aí é a questão de gosto. Quando o perdão é verdadeiro, trum, liberta. Liberta. Você vê, É assim mesmo. quando o perdão é muito, muito verdadeiro, a gente até quer de volta. Olha o caso da mãe do André Luiz. O cara aprontou pra caramba com ele, É, ela sim, com ela, e ela ainda pegou ele de volta como filho, junto com as verdade. mulheres com as quais ele se relacionava. Aí é o amor verdadeiro, né? Lívia, o Públio aprontou pra caramba, amor verdadeiríssimo. Ela perdoou de todo o coração e nunca mais voltou. Nunca mais ela veio, mas continua cuidando dele. Você vê? Então, quando a gente perdoa, a gente está livre, inclusive para escolher a pessoa de volta. Nossa. Então vamos lá. Agora nós temos aqui o Edmilson Silva. Elahá, você descreveu o que eu passei com o meu companheiro. Hoje ele está no plano espiritual. Tivemos um encontro no mundo Olha, espiritual e foi incrível. Ele sofreu tudo que ele me fez. nossa, que incrível, Edmilson. Que interessante isso. Isso é muito interessante, sabia? Existem alguns casos em que o parceiro desencarna e ele fica obsidiando a casa achando que a pessoa lhe pertence, ou seja, você é um marido mal assombrado, porque o outro não deixa você, não desempata você, ele fiscaliza. Tem um caso narrado no livro Recordações da Mediunidade, de uma moça que ela reencarnou e o antigo marido dela se conectou nela e não queria deixar que ela fosse de ninguém. E aí, em função disso, ele dominava o corpo dela e ela não conseguia se relacionar com a pessoa. Então, ele simplesmente pegava a mulher e não deixava, ela ficava como que amarrada na cama, sabe? O espírito, o antigo marido, aqui o bracinho dela está amarrado, tá, Cleide? Então, amarrava. Ele amarrava, ele amarrava a mulher e ela não conseguia se relacionar com o marido. E não teve jeito, tá? Ele amarrava. Tá amarradinho aqui também, tá? Tem nozinho aqui. Então, ele não permitia com que ela se relacionasse com o marido. Mas aí é um caso de obsessão, né, de vinculação dessa ordem. Mas eu posso ter, sim, encontros maravilhosos com os nossos entes queridos, em que eles vêm assim, cara, me perdoa pelo que eu fiz. Eu não devia ter feito o que eu fiz com você. Me perdoa, me perdoa. Eu hoje sofro tanto, sofro tanto. Dói tanto em mim quando eu me lembro do que eu fiz, quanto eu machuquei você. Me perdoa, eu preciso estar perto de você. E isso é lindo. Então, Edmilson, você tem uma história muito bonita para contar, porque é isso mesmo. É o princípio da reciprocidade. A gente faz, a vida depois nos acha e a gente sente muito daquilo que a gente produziu. Ah, olha, a Cláudia diz o seguinte: e da consciência não dá para fugir. Ah, sim, ele estava falando, deve ser na hora dos cárceres afetivos, né? Do cárcere você foge. Mas a gente vai ver isso no mês que vem, se Deus permitir. Eu estou muito velhinho, mas talvez eu resista até o próximo mês. Aí no mês que vem, a gente vai ver os cárceres afetivos, mas eu vou adiantar. Do cárcere as pessoas fogem.
Olha, nós temos uma pergunta aqui, ela da Marta. Num relacionamento, quando a pessoa sofre abandono afetivo sofre muito, muita tristeza e decepção. Ela pode desenvolver um câncer? Sim, no livro 6 da obra de Dona Joana, chamado Autodescobrimento, ela tem um capítulo inteiro só com uma tabela de doenças. Um capítulo inteiro onde ela trata sobre esses comportamentos infelizes que muitas vezes a gente desenvolve na busca de tentar trabalhar em nós as emoções sem conseguir. Então a gente vai adoecendo cada vez mais tomado por essas emoções infelizes e quando a gente se dá conta, a gente está engolido por uma doença que não é só o câncer, não, tá? Tem problema de gastrite, tem problema de úlcera, tem problemas de AVC, de alteração da diabetes. Meu Deus, tem uma série de coisas. Mas para quem quer ver isso, de encontrar no livro 6, capítulo 3, eu acho. Capítulo 1 e capítulo 10. Capítulo 1 e capítulo 10 você encontra essa informação. Travou? Eu fui ver lá o capítulo aí. Travou? Travou, mas voltou. Não, peraí. Não, mas deu para entender. Eu consegui dizer o capítulo? Conseguiu. Mas eu consegui. Mas eu vou dizer o capítulo. É o capítulo 1 e o capítulo 10. Capítulo 1 e o capítulo 10 da obra número 6 da série psicológica chamada Autodescobrimento. Tá bom? É isso. Olha, a Isa não é uma pergunta, mas ela diz o seguinte: pode ocorrer de uma pessoa, por opção, não querer ter esse vínculo afetivo e não sentir nada? Sim, pode. Isso é plenamente possível. A pessoa vive uma vida em que ela se basta, ela não precisa de um parceiro para a sua vida afetiva. Ela, de repente, está canalizando as energias através de um outro canal. A gente poderia, eu sugiro que veja a live 2, porque a live 2 foi sobre as estratégias de canalização, inclusive essa, da pessoa que de repente se transforma, né? se modifica, utiliza as energias de uma maneira específica, ela não precisa de mais ninguém para tocar a vida, ela toca a vida dela. Não sente solidão, né? Não sente solidão. Não é aquela pessoa que ficou, oh, meu Deus, eu não tenho ninguém, todo mundo tem, sou eu que não tenho. Ela não sente isso. Simplesmente vive a vida. Olha, o Sandro, as nossas expiações e provas são escolhidas por Deus? Olha, segundo a doutrina espírita, Sandro, não é Deus diretamente. Quem escolhe as provas são os mentores e nós. Quanto mais atrasado eu sou, mais os mentores e menos eu. Na medida em que eu vou evoluindo, eu vou participando dessas decisões. Chego num ponto em que eu discuto junto com os mentores o que é melhor para mim, e chega um ponto em que já estou tão elevado que os mentores só dizem o que você quer que a gente faça para você. Diz aí que a gente vai cuidar. E o espírito é que dita, olha, eu quero nascer assim, assim, assim. Por exemplo, Francisco de Assis, quando decidiu vir, ele deve ter decidido tudo o que ele queria. Não foi ninguém que foi decidindo as coisas para a vida dele. Mas quando, de repente, nós estamos voltando para um processo reencarnatório, a gente dá algumas dicas, alguns pitacos no planejamento, mas é pouco pela nossa evolução. E quando a gente está muito comprometido, a gente só ouve o que os mentores dizem, porque a gente não tem condição de decidir nada. A gente está todo comprometido, ou a gente é muito ignorante, muito ingênuo ainda, então os mentores é que tomam a dianteira desse processo. Elahá, então vamos aqui, ó. Alexandra, Alexander, isso. Minha esposa é evangélica, tem mediunidade, porém não aceita a comunicação com espíritos. Como fazê-la estudar a mediunidade,
já que isso está afetando o nosso lar? Peça para ela ingressar na igreja, no grupo de dons. O ideal seria que ela participasse de uma igreja pentecostal. Porque as igrejas, elas se dividem fundamentalmente em dois grandes braços: as tradicionais e as pentecostais. As tradicionais são aquelas em que não tem manifestação do Espírito Santo. São aquelas assim, metodista, batista, adventista, o pessoal da igreja luterana. Esse pessoal é todo do período das chamadas igrejas tradicionais, chamada igreja de missão. As igrejas de missão. E tem as igrejas pentecostais, que são aquelas que admitem a manifestação do Espírito Santo. Essas são inumeráveis, né? Você tem a Assembleia de Deus, você tem o pessoal do Evangelho Quadrangular, você tem Deus é Amor, você tem a Maranata, você tem... Ah, meu Deus, é tantas. As igrejas menores geralmente são pentecostais. Então, o ideal seria que ela participasse de uma igreja pentecostal, já que ela é evangélica. Você não vai arrancar ela dentro da religião dela. Ela participando de um grupo que seja pentecostal, eles vão cuidar da mediunidade dela, ela vai manifestar essa entidade. E eles vão trabalhá-la como entendendo que é o Espírito Santo quando for uma entidade positiva e entendendo que é o demônio quando for uma entidade em sofrimento. Mas eles vão cuidar dela, eles vão trabalhar e ela vai aprender a lidar com a mediunidade nesses grupos da igreja. Então, a minha sugestão é que ela pudesse, né, participar de uma igreja pentecostal. Se a igreja dela for pentecostal, ótimo, é só encaminhar para a reunião de dom. Se ela não for de uma igreja pentecostal, aí tem que conversar com o pastor, ver o que faz, e talvez ela precise mudar até de denominação. Mas é uma questão para ela ver. Não será a mediunidade nem espiritismo que vai ser o mais indicado nesse caso. A gente não pode violentar a fé de ninguém. Lahá. Salvador Geraldo. Boa noite, mestre. Eu adoro queimar insetos e ver os bichinhos torrando. Tem alguma explicação espiritual para isso? Rapaz, deve ter, hein? Deve ter. Você deve ter algum arquivo de satisfação de queima, né, da vida. Quem sabe você não seja um antigo inquisidor, né? Já melhorou, está queimando só inseto, não está mais queimando gente. Já está bom, está melhorando. Mas é muito bonito você ter essa sinceridade de espírito. Talvez, quem sabe, uma história da época da Inquisição ainda esteja latente dentro de você. É preciso fazer um mergulho mais profundo, entender a razão profunda de tudo isso, para que você consiga desatar alguns nós que existem. Mas eu achei legal, Salvador, você ter essa sinceridade de propósito, tá bom? Mas a gente precisa avançar, descobrir que tenho isso e começar a cuidar para não ter efetivamente tanto prazer nesse tipo de situação. Vamos lá, Elahá. Mais uma aqui, ó. Edmilson, o meu ex-companheiro desencarnou de um câncer fulminante no pâncreas. Infelizmente, ele não quis me receber em uma visita ao hospital. Estava com ódio pela minha felicidade com outra pessoa. Olha só. Isso é muito comum, sabe, Edmilson? A gente vive um relacionamento com alguém, esse relacionamento se desfaz. Naquele velho modelo da cantiga de roda, né? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, aí o cravo sai ferido e a rosa sai despetalada. Os dois saem machucados, feridos, adoecidos, né, da relação. Um consegue se recuperar e o outro não. E, de repente, a gente acaba desenvolvendo certas moléstias. Eu não estou dizendo que o câncer do seu ex-companheiro foi motivado pela separação, né? Mas, assim, mágoa, ódio, ressentimento, desejo de vingança são sentimentos muito ruins que promovem descarga de adrenalina constante na corrente sanguínea e não tem organismo que suporte viver o tempo todo em sinal de alerta. E aí a gente acaba adoecendo, a máquina começa a engripar.
Então, ele, na verdade, tem uma reação em função da história. Ele, se for perguntar para ele vai dizer que, de certa maneira, ele está certo, porque você não deveria ter feito o que fez e tal, 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 por isso a mágoa. Talvez agora já tenha se refeito, tenha recalculado a rota, né? Isso é muito comum também. Não sei se esse ex-companheiro é o mesmo que você falou ainda agora, que conversou com ele e ele pediu desculpa, quem sabe. Vai ser muito legal se for isso, porque é uma questão a menos para tratar quando você chegar lá. Ele já vai estar bem melhor e vai até receber você. Que legal, com um sentimento de gratidão. É bonito, né? Essas mudanças que a gente faz na vida, isso é muito legal. Olha, Elahá, aqui. Pessoa como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá viveram sozinhas, em missão, canalizando seu afeto. Não só ele, né? Mas tem uma quantidade imensa de pessoas que vivem sozinhas e canalizam seus afetos. Meu Deus, uma quantidade enorme de pessoas que vivem esse tipo de experiência na atualidade na Terra. Não são só eles. Eles podem ser bons exemplos, excelentes exemplos, mas tem uma quantidade imensa de gente que também trabalhou e trabalha as suas afetividades e leva com razoável equilíbrio as suas energias afetivas. Elahá, tem a Márcia aqui, ó. Tenho mediunidade desde jovem. Fui católica, 50 anos, e só após a pandemia que a espiritualidade aumentou, mas tenho medo surreal. O que faço? Até desdobramento já fiz para doutrinar. Um espírito deve ter sequência. Deve ter sequência. Aqui, peraí, para doutrinar. Não sei o que fazer, já tentei, mas acho o medo como se quiser. Não sei o que fazer, já tentei, mas acho o medo como se quisessem que eu não frequentasse. Muito bem, então vamos lá. Qual é a sugestão para você, Márcia? É não frequentar o grupo mediúnico. Não frequentar. Minha sugestão: participe da Casa Espírita num grupo de estudo sistematizado. Procure um grupo de estudo, vai estudar. O estudo da doutrina espírita vai devagarinho asserenando você, vai fazendo você se tranquilizar. Às vezes, Márcia, a gente tem uma expressão mediúnica só para levar a gente para o centro espírita. E depois que chega, ela até desaparece. Leon Denis, que é um dos grandes espíritas da virada do século XIX para o século XX, disse que quando não era espírita era médium. Aí, pela mediunidade, entrou no centro e a mediunidade acabou. A mediunidade foi só para conduzi-lo para dentro do movimento. E tem muita gente que depois que chega, a mediunidade diminui, ou seja, é um alarme que toca dizendo procura ajuda. E não é necessário que você vá com medo, porque é uma ilusão nós pensarmos que porque a pessoa tem mediunidade, ela obrigatoriamente tem que ir para a casa espírita e sentar numa mesa mediúnica e dar passividade. Não. Tem muita gente que é médium e diz, não, mas eu não me sinto atraído. Eu vejo, eu enxergo, mas eu não me interesso por mediúnica. Não. Eu toco a minha vida muito bem. Estou no centro espírita, aprendo, trabalho, me esclareço, oro, faço a minha mudança interior, mas a mediunidade não me atrai, embora eu seja médium. É um gosto de cada pessoa. Há outros que dizem, eu sou médium e eu vou para a mediúnica porque, como eu sou médium, eu vou lá para dar passividade. E há pessoas que dizem, eu não sou médium, mas eu quero ir para a mediúnica, porque eu amo estar ali no meio dos espíritos. Então, cada pessoa tem um perfil. O certo, Márcia, é que não existe no movimento espírita espaço para ninguém constrangido. Ninguém pode ser constrangido a fazer nenhum tipo de tarefa. A gente faz aquilo que gosta. A Cleide, por exemplo, faz o que ela gosta no movimento espírita. E eu faço o que eu gosto no movimento espírita. Eu, por exemplo, quando era menino novo, assim, da idade da Cleide, lá pelos meus 18 anos, meus 17, 18 anos, o centro espírita que eu participava ia muito num leprosário. Eu nunca fui. Não gosto dessa tarefa. Eu não gosto de ir, não gosto de ir, não me sinto bem, não quero ir, não vou. Nunca fui. Nunca fui.
ia fazer aquelas caravanas da juventude, vocês vão lá na colônia ranceniana? Pois é, eu não vou. Eu não ia, nunca fui. Mas eu gostava de outras tarefas, então eu gosto de umas coisas, eu não gosto de outras. Você tem o direito de gostar de umas coisas e não gostar de outras. E a mediunidade não é imposição para ninguém. Você pode ir e, evidentemente, se fazer na casa espírita, representar nas tarefas que você gostar, tá bom? Eu sugiro só que você estude no estudo sistematizado, para pegar uma visão bem legal do que seja o espiritismo. Olha, a Janete, nós temos tempo ainda, Elahá? Temos mais algumas perguntas. Quem manda é você, né? É você que manda. Então vamos lá. A Janete, ó, Elahá, boa noite. Os filhos pagam pelos erros dos pais? Isso está respondido no livro de Ezequiel, acho que é o capítulo 35 ou 29, um dos dois, em que Ezequiel diz assim: está na hora de pararmos com essa coisa de dizer que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes estragados. Cada um de nós responde pela sua própria história. A inspiração para isso está num versículo que está no livro de Êxodo, no capítulo 20. Quando na leitura dos 10 mandamentos existe uma parte da leitura que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus zeloso que vos tirei do Egito, a casa da servidão. Eu sou o Deus zeloso que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me odeiam, daqueles que me desobedecem. Então, os que desobedecem a Deus, ele vai punir nos filhos na terceira e na quarta geração. Algumas traduções para o português, elas dizem até a terceira e quarta. Mas os rabinos, que são os que têm o verdadeiro texto na mão, são unânimes em dizer, não, aqui não é até a terceira e a quarta, não. É na terceira e na quarta. Aí você vai dizer, sim, mas do mesmo jeito, vai punir o pai no filho. É na terceira e na quarta. Então, eu estou aqui, eu estou aqui, esse sou eu. Aí eu tenho uma primeira geração depois de mim, minha filhinha. Aí minha filha se torna adulta, aí tem uma filha, essa aqui é a minha segunda geração, né? E aí eu tenho a minha terceira geração. Na terceira ou na quarta, o que ele está dizendo? Que a pessoa, na verdade, quando reencarna, encontra a consequência do que ela fez. Há uma tendência muito grande do espírito reencarnar na mesma família. Então, é muito comum que um neto seja o próprio bisavô, o próprio avô, ou um bisneto seja o próprio bisavô, como é o caso de Públio Lentulus, que é bisneto de si próprio, né? Então, a gente encontra as consequências não porque eu vou pagar pelo outro, sou eu mesmo retornando numa outra história para viver as consequências do que eu fiz. Mas cada espírito responde por si mesmo. A ideia de que os filhos respondem pelo pai é por conta desse versículo, mas os donos do texto, que são os judeus, não pegue as traduções em português, pergunte para um rabino, que é quem sabe ler em hebraico, porque os ocidentais não sabem, e ele vai lhe dizer, é o neto, é o bisneto, que vai renascer sendo o próprio indivíduo. E por que não é a segunda? Porque para ser filho tem que estar encarnado para fecundar o ovo, então não dá para eu reencarnar no meu filho, mas eu posso ser meu neto, e posso ser meu bisneto, meu tataraneto, sei lá. Igual a reencarnação do Públio, né? Olha, aqui, ó. A Cristiane. Boa noite a todos. Como superar a dor do luto? Vai completar 3 anos. Rezo pelo espírito do meu esposo, mas todas as vezes que aparecem pessoas parecidas com ele, vem uma tristeza. Por quê? Aí tem duas coisas diferentes, né, Cris? Você tem uma questão do luto. Como é que você supera a dor do luto? A dor do luto é uma dor muito profunda, viu? Ela é assim mesmo, ela demora para cicatrizar. Então, luto de pai, luto de mãe, luto de marido, luto de filho,
São lutos muito complicados que a gente tem na vida para trabalhar. E aí você não precisa se obrigar de dizer assim, mas já tem 3 anos, já tem que estar curada disso. Não, cada um de nós tem um ritmo para isso. Agora, se você quer, por algum motivo, resolver ou tentar resolver isso, você precisa ocupar a sua mente com coisas positivas. O que acontece com muitos de nós que experimentamos o luto? Nós nos fixamos na dor. De certa maneira, a dor nos agrada, porque ela traz a lembrança do outro, traz a presença do outro. E a gente se sente meio que infiel se a gente deixa de pensar ou de lembrar do nosso companheiro. Então a gente diz, eu não posso curar do luto, porque se eu curar, parece que eu esqueci dele e eu não esqueci. Não, a gente não precisa viver um luto eterno por conta do parceiro que partiu. Mas o que a gente faz para tentar resolver isso? A gente procura se envolver em coisas que movimentem a nossa emoção de maneira positiva. Minha sugestão para isso são trabalhos assistenciais. Trabalho na casa espírita para atendimento a famílias carentes e tal. Por quê? Porque a gente esquece da nossa dor, cuida do outro, se sente importante. E a gente promove em nós a descarga de uma substância chamada ocitocina, que nos retira do processo da depressão. Eu preciso fazer bem ao próximo para que eu me cure do meu processo depressivo. E é por isso que a gente tem essas tarefas de socorro aos que padecem, porque é a melhor forma da gente conseguir de verdade desatar o nó que prende as nossas almas a uma história que, de certa maneira, embora ela seja em tese positiva, ela se torna patológica se a gente não consegue se desembaraçar dela. Então, se você já retomou suas atividades profissionais, se você retomou sua vida, você está dentro do luto, isso é normal. Você tem que sair do luto patológico. O que seria um luto patológico? 3 anos e você não consegue trabalhar, não consegue retomar sua vida, aí entrou num aspecto de ajuda profissional, precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, alguém para ajudar você a sair. Mas sentir a dor, a tristeza e a saudade, mesmo com 3 anos, não caracteriza um processo anormal de jeito nenhum. Existe uma pergunta em O Livro dos Espíritos, questão 936 da obra básica. Eu recomendo que você procure O Livro dos Espíritos, questão 936. Ele vai dizer que os espíritos se agradam de serem lembrados, mas eles se incomodam quando a gente se desespera no processo de lembrança deles, porque aí significa que a gente não tem confiança em Deus, e isso pode retardar a possibilidade do reencontro com esses companheiros tão amados. Essa é uma primeira pergunta sua. Aí tem uma segunda. E você fala de uma tristeza quando aparecem pessoas parecidas com ele. Isso pode ser um processo reflexo seu. Você se defende porque você, de repente, pode estar achando que você o trai se você se aproximar de outra pessoa. Então, é assim. Você não é obrigado a ter ninguém. Se você quiser ficar sem ninguém, é um direito seu viver a sua viuvez, não procurar ninguém, porque você vai fazer muita comparação com o outro e você prefere ser sozinho. É um direito seu. Mas você também tem o direito de refazer a sua vida. Sim, mas o que é que eu faço? É você que tem que sentir o que é que lhe agrada mais. E não fique incomodada pelas pessoas que ficam empurrando você. Você tem que namorar, você tem que sair disso. Cada um cuide de si, deixa de cuidar da vida dele, você cuida da sua. Quem tem que cuidar da sua vida é você. É você que tem que dizer, eu não quero ter ninguém, eu quero ficar sozinha. Eu prefiro ficar só do que estar com uma pessoa que depois vai me trazer problema. Tenho filha pequena, trago um cara desse para cá, esse cara vai molestar minha menina, vai tratar mal meu filho e não vai dar certo, que vai dar uma confusão pior, então eu prefiro ficar só. É uma opção. Ou você dizer, mas eu encontrei fulano é muito legal, ele é muito bacana, eu gostaria de ter uma vida com ele. Tenha, sem remorsos, sem remorsos. Mas isso você tem que fazer com o coração lavado. Se você sente dificuldade para decidir isso, talvez você esteja precisando de um psicólogo, de um terapeuta para pegar você pela mão e fazer você visitar essas histórias do passado e tentar fechar algumas portas que possam estar abertas, porque os nossos entes queridos, quando partem, eles querem a nossa felicidade. Eles não querem a nossa fidelidade a eles, que nem estão mais aqui. E se você se sente feliz ao lado de uma outra pessoa, eu tenho certeza que o seu marido já deve estar bem mais
tranquilo se ele souber que você está bem cuidada por outra pessoa. Vai depender de você. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta aqui, Elahá, depois nós vamos encerrar. Não é mais uma, não, é a sequência da Márcia. Não, essa é a sequência da Márcia. Quando fui desenvolver o medo, piorou. Ela disse que quando ela foi desenvolver, o medo piorou. Mas eu não disse para você desenvolver. Não é para desenvolver. Você vai para o grupo de estudo, Márcia. Você vai para palestra, grupo de estudo, você vai para trabalho assistencial, você vai fazendo menos a mediúnica. Se você tem medo, não é lugar para você ir. Se você não gosta, não precisa ir. Você não é obrigada a participar de um grupo mediúnico. E se você se sente constrangida, não participe. Você vai dizer, eu não quero, ponto. Eu não gosto, ponto. E se obrigarem você, mude de casa espírita. Esse pessoal não sabe o que está dizendo. Então você vai ficar lá e vai dizer muito claramente, eu não gosto, eu me sinto mal, eu tenho medo, eu não quero ir. Ponto. E as pessoas têm que respeitar a sua decisão. Se ninguém respeitar e quiser agarrar você e jogar para dentro da sala, o que não vai acontecer, mas se insistirem, vai, tão bom, vai. Se insistirem demais, mude de casa, procure outra. Diga, olha, infelizmente não vou ficar aqui, não gosto, não quero, não me sinto bem. E aí você faz uma mudança de casa espírita para ir para um local que lhe acolha melhor. Tá bom? Elahá, nós temos aqui o José Luiz Arantes. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de saber que quem foi médium e desencarnou continua trabalhando no mundo espiritual como médium? Não obrigatoriamente. Tem muita gente que era médium aqui, desencarnou e não é médium lá. Não é? Quando a gente pega no livro dos médiuns, lá no final, num local chamado vocabulário, o que é médium, Kardec diz que médium é que serve de intermediário entre os espíritos e os homens. Então, no conceito de Kardec, só tem mediunidade do lado de cá, nem tem mediunidade do lado de lá. Mas a obra de André Luiz nos traz médiuns no mundo espiritual, como Luciana, no livro Libertação, e a obra de Divaldo Franco traz 200 mil exemplos de médium no mundo espiritual. Mas não é obrigatório que a pessoa, porque é médium aqui, vai ser médium lá. Às vezes não, foi médium aqui e lá não é mais. Mas tem gente que desencarna na condição de médium aqui, transfere-se para o mundo espiritual e continua médium. Aí você vai me perguntar, médium como? Está todo mundo no mundo espiritual? Aí é que está. O mundo espiritual é uma cebola, ele tem várias camadas, então você tem padrões mais elevados e padrões mais densos. E nem todo mundo se enxerga no mundo espiritual. E daí uma entidade que vai servir de veículo para uma mensagem numa região trevosa, ela, de certa maneira, vou dar entre aspas aqui, ela incorpora. Ela recebe uma comunicação de uma entidade que está lá no mais alto, que não seria nem vista pelos companheiros que estão ali naquele lugar. Ela sente o pensamento do mais alto e traduz na vibração do padrão daqueles que vão ouvi-la. Então, você tem ali uma comunicação mediúnica em que um espírito mais elevado se utiliza de um espírito mais densificado para passar uma comunicação. Isso pode acontecer, tá? Mas não é obrigatório que quem é médium aqui recebe um carimbo do lado de lá e vai ter que ser médium obrigatoriamente. Acho que nossas perguntas aqui acabou. Estava tão bom, tão gostoso. Eu ficaria ouvindo aqui até amanhã. Tem mais uma aqui, ó. Deixa eu ver, a Camila. Mas não é pergunta da Camila, não. Olha, a comunicação de dar por perispírito e perispírito, assim a mediunidade entra entre as regiões. Ela está dizendo assim, a comunicação se dá de perispírito para perispírito. Então, por isso que eu posso ter comunicação no mundo espiritual. Eu tenho um perispírito bem mais elevado, conectado num perispírito também, mas menos elevado, e aí ele é médium no mundo espiritual, porque de uma região elevada vem uma comunicação para uma região mais densa. Tá bom? É isso. Tá bom.
Está muito bom, podia ter mais perguntas, ficaríamos aqui até amanhã. Mas as perguntas acabaram e nós vamos encerrar o nosso programa, agradecendo ao nosso querido Elahá, com tantos ensinamentos aqui para nós. Muito obrigado, muita gratidão, agradecendo a todos os nossos participantes aqui do chat. E para encerrar a nossa live, o Elahá vai fazer uma prece. Então vamos orar. Nós muito te agradecemos, Senhor, as oportunidades de esclarecimento que tu nos ofereces para que consigamos ajustar as nossas emoções, para que consigamos dar bom uso das energias afetivas que tu nos dotaste, para que nós consigamos nos desembaraçar da loucura em que nós mesmos nos prendemos e, assim, conseguirmos experimentar a felicidade reservada para as almas que amam. Ensina-nos assim a amar, a não desistirmos do amor e a não desistirmos de nós próprios. Dulcifica as nossas palavras, os nossos pensamentos e ações e conduz as nossas almas de maneira serena, pelas experiências afetivas, estando sempre atentos, para que nós não venhamos a nos embaraçar em armadilhas que nós mesmos criamos para nós próprios. Nos dá a lucidez para sabermos escolher bem os nossos parceiros e nos oferece, Senhor, o dom de sempre estarmos realimentando a relação com amor e com afeto, porque o outro, tanto quanto nós, também precisa de amor. Ensina-nos assim a nos dedicarmos, a amarmos e a fazermos o que já sabemos, para que, enfim, nos libertemos da loucura, das encarnações de baixo teor vibratório e nos tornemos, assim, almas capazes de verdadeiramente colaborarmos no mundo em que vivemos. Muito te agradecemos por tudo que tu nos concedes. Abençoa nossos lares, Senhor. Abençoa os nossos parceiros afetivos de jornada, encarnados ou não. Abençoa nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos e todos aqueles que estão vinculados com a nossa história de vida. Que o teu amor permaneça sobre todos nós e que a tua graça ilumine os nossos corações, hoje e para todo sempre.